Boa noite e que a paz e a graça do Senhor permaneça aí pairando sobre todos. Amém. Fala amém direito, gente. Amém. Isso aí. E não sei se você cansou de ouvir eu falar que eu estou feliz de estar aqui, muito satisfeito de estar com os irmãos. Vou pedir aos irmãos que pode se assentar, por favor, porque hoje eu vou conversar com os irmãos no livro de Apocalipse. Eu sei que você tem um pastor que é mestre em escatologia, né? Mas eu não vou pregar doutrina, vou pregar uma palavra pastoral para o nosso coração, tá bom? Está aí no capítulo 18, então você vai deixar aberto que a gente vai passear aí em alguns versículos do capítulo 17, alguns do capítulo 18 também. Eu estou aqui com a King James atualizada e eu vou ler só 3 versículos, os 3 primeiros, só a título de referência, tá bom? Passados esses acontecimentos, vi descer do céu outro anjo que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com o seu esplendor. Então ele bradou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia e tornou-se habitação de demônios e antro de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave impura e detestável, porquanto todas as nações beberam do vinho da cólera da sua prostituição. Os monarcas da terra se prostituíram com ela, e os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. Pode falar amém? Amém. Porque é a palavra do Senhor. Glória. Bom, meus irmãos, eu dei o título a esse sermão de hoje: a extinção do pecado e o júbilo da igreja. É um título interessante, porque é isso que vai acontecer. A extinção do pecado, o banimento total e absoluto do pecado, que tanto incomoda a Deus e incomoda a gente, não é? A gente não parece com Deus? Ele não nos fez filhos, colocou em nós a natureza dele. Então tudo que ele, lembra que eu disse aqui semana passada, tudo que Deus odeia, a gente também odeia. Tudo que aborrece a Deus, nos aborrece também. E tem umas coisas que aborrecem a Deus que está dentro da gente, né? E tudo que Deus ama, a gente ama também. Então o título dessa mensagem eu acredito ser apropriado para o que nós vamos falar: extinção do pecado e o júbilo da igreja. Nós já podemos jubilar agora, digam amém. Amém. Tá, entre tantos os mistérios que podem envolver a leitura do livro de Apocalipse, não parece da igreja, porque, como eu disse, o mestre da escatologia é o pastor de vocês. A gente pode fazer algumas aplicações pastorais muito proveitosas se a gente contextualizar esses capítulos, o 17 e o 18, a situação atual que o nosso país está vivendo. Como já disse, não vou colocar aqui interpretações escatológicas aí do meio acadêmico, da teologia, mas quero fazer a igreja entender um pouco mais deste capítulo, para que glorifiquemos a Deus pela vitória que Ele já nos deu, mas que ela será complementada, completada e concretizada no tempo do fim. A gente sabe que a igreja é vitoriosa por natureza, por causa do dono dela, Jesus, né? Jesus Cristo, que é quem vence as batalhas da igreja. Mas não é incomum vermos em muitas pessoas cristãs uma vida cristã insossa e sem graça. Cada dia que passa parece que aumenta no seio da igreja, das igrejas de um modo geral, um número de pessoas que não está vivendo a vida cristã de maneira fervorosa, piedosa,
como nós fomos chamados a viver. Com essa maneira de viver, não estamos conseguindo convencer ninguém, e às vezes nem a nós mesmos, de que vale a pena se ingressar nas fileiras da igreja de Deus. A gente sabe que a igreja é vitoriosa, mas ela age como se não fosse. A gente sabe que Jesus Cristo já derrotou Satanás e as suas hostes, mas ainda assim, ele e seus demônios lutam com garra e vontade. Como dizem muito por aí, né? O diabo é derrotado, mas luta como vencedor. E a igreja é vencedora, mas luta como uma derrotada. Eu espero que essa frase, junto com o que a gente vai falar hoje, nos desperte para vivermos uma fé mais viva e mais fervorosa diante do Senhor. Primeira coisa que nós lemos aqui, o anúncio de um anjo. Anúncio do anjo. O verso 1 diz que passados esses acontecimentos, quais? O que está no capítulo 17. A gente não vai ler agora não, vamos pegar algumas referências ao longo aqui da nossa explanação. Aí desce um outro anjo do céu, esse anjo possuía grande autoridade, a terra se iluminou com o esplendor dele. Então a primeira colocação que eu quero fazer aqui, meus queridos, é que há uma determinação divina para os acontecimentos. Às vezes eu digo lá, o pessoal aí na rua fala assim: eu tenho medo do livro de Apocalipse. Apocalipse para nós não é um livro que dá medo, é um livro que traz esperança. É um livro de esperança para a igreja, porque se cumprem todos os propósitos determinados por Deus na eternidade e que ainda vai chegar, e a gente já sabe o final, lá no último capítulo. A igreja vencedora, vitoriosa em Cristo Jesus, na eternidade, gozando eternamente. Por mais tempo, todos os prazeres que às vezes nós temos aqui, ou poderíamos ter aqui, não se compara, meus irmãos, ao menor prazer que teremos ao lado de Deus na eternidade. Não se compara. Às vezes eu falo lá na igreja com os irmãos, os meninos, os jovens, né? Você gosta de um resort, né? Lá no céu vai ser melhor do que um resort. Uma irmã, uma certa vez, há uns anos atrás, o Senhor a levou, e eu fui visitar ela, eu já falei isso em alguma pregação, talvez alguém tenha ouvido, né? Ela ficava preocupada assim: ô pastor, mas eu fui visitar ela no hospital, e ela estava preocupada porque, mas lá no céu não vai ter noite. Ela estava preocupada, como é que ela ia descansar? Que ela estava tão cansada, irmãos, doente, já definhando ali no hospital, ela estava cansada. Falei: lá no céu não tem noite, não tem cama. E ela ficou preocupada. Eu falei: irmã, lá no céu vai ser melhor do que um resort. Lá no céu não vai cansar. Então você não precisa descansar, porque você não vai cansar. Então Deus é maravilhoso, porque Ele faz todas as coisas certas, né? Então eu falei com ela assim: assim que a gente fecha os olhos aqui, já abre lá. Quem está com Jesus já abre lá. Quem não está, todo mundo já sabe, mas quem está com Jesus, fechou os olhos aqui, já abre na hora, irmãos. Eu falei para os irmãos, né, que eu ministrei um culto fúnebre, né, no início do mês. O pastor estava lá, e eu não me lembro se eu falei os detalhes, acho que eu falei, né? A irmã, na semana anterior, a irmã que faleceu, na semana anterior, ela estava lá no mesmo local, né? Ela estava velando uma outra pessoa, bem mais nova, uma jovem de 23 anos, que havia morrido por um acidente. E ela sai lá fora e diz assim: eu estou pronta, Senhor, eu estou pronta, Senhor. Olha que fé, irmãos. Ela sabia para onde estava indo. E uma semana depois estávamos lá, glorificando a Deus.
Porque a gente também sabe onde ela está. Você sabe onde ela está. Aleluias. Então essa é a primeira colocação que eu quero fazer. Há uma determinação divina para os acontecimentos. Quando afirmamos que nada é por acaso, isso quer dizer que o Senhor Deus tem o governo de todas as coisas em suas poderosas mãos. O verso 1 aqui, que nós acabamos de ler, diz que um anjo poderoso desceu do céu e fez uma declaração. Ele bradou com voz poderosa, diz o segundo versículo, caiu a grande Babilônia. Ele passou informação sobre o sistema pecaminoso terreno, e o anjo era tão poderoso que a terra se iluminou com a presença dele. Olha aí, a terra se iluminou com seu esplendor e ele bradou com voz poderosa. A atitude dele de descer do céu revela que é de lá que procedem as ordens, as autorizações e os comandos pelos quais a terra funciona. Vem de lá. Fulano fez isso, Beltrano fez isso, o homem mais poderoso do Brasil, da terra, fez isso. Homens poderosos se reuniram aí nesses últimos 2, 3 anos para mentir. Não conseguiram mentir, porque todo mundo sabe que é mentira. E tomaram determinadas decisões, fizeram várias coisas prejudicando a população de um modo geral. Aí a gente pensa que maldade, e de fato é uma maldade, mas olha aqui, o anjo desce do céu e diz determinadas coisas que vão acontecer na face da terra, procede de lá, em primeiro lugar. E a informação dele que é passada é sobre a queda da Babilônia. O que é a Babilônia? A Babilônia é uma região muito falada na Bíblia. Ela atingiu o seu apogeu durante o reinado de Nabucodonosor, período em que Daniel, o profeta, estava lá. Todo mundo deve se lembrar que no capítulo 2 ali de Daniel, quando ele tem um sonho com uma estátua, a cabeça era de ouro, as outras partes da estátua eram feitas de metais mais inferiores, e essa cabeça que era de ouro representava o reinado babilônico. Os outros metais representaram outros reinos que vieram posteriormente. E por causa do esplendor do reino babilônico, em valor e importância mundial, ele ficou sendo o representante de todo mundo que ostenta prazeres, domínios e poder. E quem está no auge pensa que um dia vai cair? Não. Todo mundo que está lá em cima nunca acha que vai cair. A Babilônia não achava que ia cair. Os medos e os persas não acharam que iriam cair. A Grécia com Alexandre o Grande morreu tão novo, né? Se comparado agora, não achava que ia cair. O Império Romano, que durou aí mais de 400, cerca de 500 anos, não achava que ia cair. 500 anos é muita coisa. Mas não chegou a meio-dia de Deus. Um dia para o Senhor vale com 1000 anos. Chegou meio-dia de Deus. Todo mundo que está na pompa, que está lá em cima, desfrutando de sua glória, acha que isso nunca vai acabar. Mas o reino babilônico acabou. Ele foi derrotado. Essa queda está lá no capítulo 5, né, de Daniel, com Belsazar, que naquela mesma noite o império Medo-Persa assumiu o poder da Babilônia. Mas no livro de Apocalipse, o que significa Babilônia? É mais do que o nome de uma cidade ou de um país. Ela representa a capital do pecado e da absoluta oposição a Deus.
Um lugar onde a cultura, a tecnologia, a ciência, a política, a religião, a educação e todos os demais setores da sociedade se encontram para cooperar com os ideais do anticristo. Eles se mancomunam contra Deus. Ela é chamada, aí a Babilônia é chamada no versículo 1 do capítulo 17, a gente, de prostituta. Eu queria que alguém lesse aí, por favor. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está sentado sobre as muitas águas. Você está vendo aí? Ela é chamada de prostituta. E no verso 5, a mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Olha aí. E o verso 18 diz que ela reina sobre os reis da terra. O que significa isso, irmãos? Todos estão sob o domínio dela. Não há setor da nossa sociedade que não esteja contaminados por um vírus que repele a Deus. Estamos vendo isso agora de modo acelerado todos os dias. Agora, se nós tivéssemos, antes de eu falar isso, não é isso que está acontecendo? Eu falei para os irmãos que, ainda bem que a minha filha, ela tem 12 anos, ela me conta tudo que acontece na escola. Aí quando eu estou voltando com ela dentro do carro, pai, aconteceu isso e isso hoje. Eu gosto que eu fique sabendo. A professora falou assim, assim, assim. Falou do senhor também. Que eu mando recado também. E fala que eu estou lá disponível, é só me chamar que eu estou lá. Que eu vou lá. Falou da igreja também. A gente estava conversando hoje e falando sobre isso. A igreja não existe, a igreja, as igrejas modernas, elas estão querendo ser inclusivas. Estão se declarando inclusivas. Mas não existe ninguém e nem setor da sociedade mais inclusivo do que a igreja verdadeira. Só que eles pegaram essa palavra inclusivo, tiraram do seu contexto e do seu significado original e transformaram essa palavra que é só deles. Não é, meus irmãos? O exemplo que eu dei foi o quê? Se chega alguém com uma orientação sexual diferente, homoafetiva, por exemplo, se entra aqui na igreja, por exemplo, alguém vai mandar embora? Não. Que eu saiba, a igreja de Jesus vai abraçar e vai colocar aqui dentro, para que ouça a palavra e seja liberto. Que eu saiba é assim, que a igreja verdadeira faz. Essa questão de estarem colocando que a igreja é contra, é uma mentira de Satanás, que já está tomando o pensamento das pessoas. De maneira que lá na escola, a professora falou que a igreja é a culpada de alguns desses males. E eu mandei recado, inclusive para a diretora. Entendeu? Então já estão incutindo na cabeça das pessoas, das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Olha o que essa prostituta está fazendo. E vai chegar um tempo que, se você não se aderir e você não se adequar, você vai sendo limitado, cortado. Agora, meus irmãos, se tivéssemos apenas essa informação acerca da Babilônia, não seria sem razão que a gente ficasse preocupado e temeroso por causa do seu grande poder. É ou não é?
Olha o que a gente acabou de ler no capítulo 17. Ela exerce sedução e invade todos os setores da sociedade, influenciando, iludindo, distraindo e atraindo a todos para as suas garras, ameaçando quem não quer ir. O verso 3 informa que todas as nações, agora do capítulo 18, todas as nações beberam do vinho dela. Olha aí, nenhuma nação ficará de fora da sua influência. Agora está mundialmente, né? As agendas. Há na ONU aí a Agenda 2030, que todo mundo sabe o que eu estou dizendo. Os meus filhos estavam estudando isso e eu fui pegar para ver. Eu digo, olha aí a influência da prostituta. E não é só mais influência, agora ela está mandando, está comandando, está direcionando, e todos vão ter que se aderir. Então tudo isso poderia sim gerar, não só tristeza, mas preocupação e até temor em nós. O verso 3, como eu disse, informa isso: todas as nações beberam do seu vinho. E esse vinho é uma representação de sua influência, não é um vinho qualquer, é um vinho de prostituição. Por que esse termo? O Antigo Testamento relaciona o pecado da prostituição e adultério não somente à prática da infidelidade entre os casais em si, mas também em relação ao Senhor. Toda vez em que o povo de Deus pecava, indo atrás de outras atrações que não tinha nada a ver com o Senhor, idolatrias e outros pecados, eles eram taxados pelos profetas de adúlteros, porque haviam abandonado o Senhor e ido após outros deuses. Deus falava, isso é adultério, é prostituição. O Senhor, o profeta Osés, por exemplo, não precisa nem falar, né? O que aconteceu com ele? Deus falou, é assim que o povo está fazendo comigo. Então, voltando aqui, o verso continua dizendo que os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores se enriqueceram à custa do luxo que ela oferecia. Nós chegamos nessa época claramente. Isso está demonstrado claramente. A dita pandemia, que eu costumo falar assim, mostrou apenas o que estava oculto no coração dos reis e governantes de toda a terra. Toda sorte de pecado saiu do armário, veio à tona. Mentiras, assassinatos. O lugar que diz que é de salvar, estava matando. Não é? Cerceamento de direitos e liberdades, corrupção, não apenas no que se refere ao dinheiro, mas uma corrupção moral em níveis pouco vistos antes, e em tão larga escala, e a admissão do que o errado se tornou certo, porque é o mais viável e serve aos seus propósitos escusos. Foi isso que essa prostituta fez, e agora estão todos na mão dela. Estamos falando quem é essa Babilônia e o seu poder de sedução, que deixariam qualquer um preocupado. E adiciona o fato de o restante da população que não se deixa, aqueles que não se deixam encantar e se enganar por ela, que no caso é a igreja, diga amém, porque você faz parte desse aí que está sabendo de tudo. É só a igreja dá de cara com a perseguição até a morte, se necessário, ao ponto do apóstolo João se espantar, no verso 6 aí do capítulo 17. Eu vou ler aqui, né? Aqui precisa do microfone, lá na igreja, os irmãos já viram, né? Os meninos gritam, sai tudo aqui na gravação, a gente está aprendendo ainda. Mas olha aí, no verso 6, capítulo 17, notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que a vi,
fui tomado de grande espanto. Como é que diz outra versão aí? Admiração. E outra fala pavor. Você está vendo? Então a Bíblia termina o verso 3 dizendo que os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. A minha tradução diz isso. Eu havia escrito uma nota em minha Bíblia dizendo que eu acho que o Senhor não gosta muito da extravagância, não. Sabe, irmãos? Tudo no crente que chama atenção demais, seja no falar, seja no vestir, seja na pompa extrema, é extravagância. Aqui não, graças a Deus, né? Aqui não acontece isso, mas eu já visitei algumas igrejas na minha região que eu nunca fui numa boate não, mas eu achei que eu estava numa. Do jeito que as irmãs estavam vestidas. Eu estou falando diante de Deus, viu, irmãos? Não estou mentindo. Parece que tem umas que queria parecer mais do que Jesus. Então é uma porta, a extravagância é uma porta escancarada para os pecados da luxúria, da arrogância e da insensatez. Vemos em toda a Bíblia a recomendação da discrição e moderação. Não é? Por exemplo, o apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, ele faz uma recomendação. Eu vou ler aqui, né? 1 Pedro capítulo 3, o verso 5, verso 3 até o 5, olha só o que o apóstolo Pedro diz. 1 Pedro 3, do 3 ao 5. Vou ler nessa tradução aqui mesmo. E olha só o que está escrito. Portanto, falando com as irmãs, né? O que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com o seu próprio marido. Até aí tá bom. Está vendo? Ele chama as mulheres para a modéstia. É natural, irmãos, é natural e apreciável que as mulheres se arrumem de maneira que valorizem sua personalidade e seus dotes físicos e estéticos. Não é pecado, não é errado. Eu já falei aqui com a esposa do pastor, com o pastor, alguns irmãos ouviram. As irmãs aqui se vestem muito bem, muito bonito. Todas as irmãs são bonitas, os irmãos também, tá, irmãos? Mas todas as irmãs se vestem bonitas. Vocês estão de parabéns, seus maridos estão de parabéns. Deus seja louvado por isso. Mas estou falando da extravagância, como esse exemplo que eu dei. Dessa igreja que eu visitei por acaso, né? A Escritura não é contra se vestir bem. As Escrituras não são contra se adornar, as irmãs se adornarem. Mas ela é contra os excessos, e principalmente se for em detrimento de uma vida santa. O exibicionismo em geral, né? A gente precisa ver o que está no nosso coração. De um modo geral, em tudo. O seu irmão, falou conosco que uma determinada pessoa se converteu e agora está aí arrependida, porque ele queria, antes da conversão, se parecer com o diabo e se transformou todo. Inclusive a língua cortou no meio, então parece uma língua de cobra. Fez várias cirurgias, várias tatuagens para se parecer com o diabo.
e agora chora amargamente. Você está vendo? Como é que você vai cumprimentar o diabo com a paz do Senhor na rua? Você está vendo? Mas é isso que a Babilônia está fazendo. Ela está tirando as pessoas do foco de Deus, de ter uma vida interna, santa diante de Deus. Tudo em excesso não pode honrar o Senhor. Nada disso consegue superar a beleza e elegância de uma mulher graciosa, gentil, delicada, mansa, diferentemente do que esse feminismo está pregando e querendo descer na garganta, né? Compreensiva, a irmã citou aqui ontem na sua pregação, e que não depende de sua capacidade de sedução para realizar e conseguir tudo o que deseja. Nesse caso, os homens também, na maneira de vestir, né? O pessoal fala, tem uns que vestem a calça de Zezé de Camargo e Luciano. Na maneira de se expressar, todos dando a impressão de que querem chamar toda a atenção para si mesmos, se apresentando de forma a serem notados. Irmãos, temos que ter moderação em tudo. No que se referir à maneira de andar nesta vida, é nada de mais e nada de menos, pois somos peregrinos nessa terra, não vamos ficar aqui. Por isso eu penso que o Senhor não é a favor da extravagância. Porque é isso, essa é a palavra que, olha a expressão, luxo extravagante da Babilônia, dessa prostituta, luxo extravagante. Chama outros pecados. Meus irmãos, a próxima coisa que eu quero falar, graças a Deus, essa não é a única informação sobre a Babilônia que tem aqui. O verso 2 registra que esse anjo poderoso bradou sua voz, informando a queda dela. Aleluia! Então todo o poder de Satanás que se hospedava nessa chamada grande cidade, o verso 18 do capítulo 17, grande cidade, a Babilônia, de onde ela dominava os ímpios incrédulos do mundo todo. O anjo gritou, caiu. Vamos gritar aqui, todo mundo, vai cair, vamos lá, vai cair. Glória a Deus que ela vai cair. Diga amém. Esse anjo não foi o único que apareceu para falar isso. No verso 4 tem uma outra voz dos céus, agora com um recado a nós, os santos, aos crentes. O verso 4 agora é para nós. Diz assim: retirai-vos dela, povo meu. Aleluia, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão. E aqui se confirma que já falamos sobre aqueles que não se permitiram seduzir pela prostituta Babilônia. É um alerta para que os cristãos não se deixem seduzir pelos encantos dessa maldita cidade, Babilônia. Suas riquezas, seus prazeres e suas atrações não a salvarão no dia em que o Senhor derramar o cálice da sua ira. A ira do Senhor contra esse sistema, irmãos, é uma ira justa que não se aplacará. O verso 14, o capítulo 14, 11, diz assim, vou ler aqui rapidinho, diz assim, olha o 14, 11, a fumaça da sua aflição será exalada para todo sempre. Para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum, dia e noite, sem cessar. É para ela e todos quantos adoraram a ela. E o capítulo 20, verso 10, olha o que diz, irmãos, ainda sobre isso. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados
dia e noite, pelos séculos dos séculos. Está vendo? O alerta agora do versículo 4 é para que no dia da visita do Senhor não encontre nenhum dos seus, nenhum de nós, gozando com toda a satisfação os prazeres que ela ofereceu, e assim seja contado entre os que irão receber as punições de sua prostituição. Simbolicamente falando, podemos afirmar que essa advertência diz para abandonar o quanto antes a prática do pecado e literalmente não permitir ser iludido por esse sistema pecaminoso. Essa Babilônia está se deteriorando cada dia mais, como o apóstolo Pedro falou acerca de Ló, que eu falei na semana passada, quando morava em Sodoma e a sua alma não suportava os pecados daquela gente, assim também os santos, verdadeiros e fiéis do Senhor não estão suportando os acúmulos de pecado desta nossa geração. Então, povo de Deus, saiamos fora, saiamos dessas práticas, que não só não pratiquemos, mas que também não concordemos e nem aprovemos os que praticam essas obras iníquas. O último versículo de Romanos 1 diz isso: não só faz, mas também aprova os que assim procedem. Você já viu que tem crente que está com medo? O que você tem a dizer sobre tal ideologia, sobre o aborto, sobre o feminismo? Eu não tenho nada a dizer. Nós temos sim. Eu não julgo ninguém. Você está vendo como que está no nosso meio, das igrejas de um modo geral, principalmente as modernas? Eu não julgo ninguém. A informação dessa queda traz ao povo de Deus um sentimento de alívio, né? Porque essa profecia aponta que haverá um futuro de sossego e descanso para nós. Se a prostituta Babilônia dá medo por um lado, Deus dá medo por outro, né? E o medo de Deus é pior. Lucas 12, verso 4 e 5, o que diz lá? Sobre o temor de Deus: não tema aquele que mata o corpo, não sabe o que faz com a alma. Temei antes aquele que mata o corpo e pode mandar a alma para onde? Para o inferno. Aí, é pior, o medo dele é pior. Jesus está ensinando aqui a temer o Senhor. Agora você percebe que a sociedade está com medo de tudo, menos de Deus? Vocês estão percebendo isso? Aí inventaram um Deus do amor. Não existe esse Deus, não. O Deus da Bíblia é um Deus completo, né? Não é um Deus de amor, não. Ele é Deus de amor, de justiça, de fidelidade, de santidade, de bondade. Olha o tanto de coisa. Tem mais aqui que não vai dar para enumerar. Então eles inventaram esse Deus, o Deus do amor. Cai nessa, não. Eu não sei se todo mundo aqui já é cristão, é crente em Jesus Cristo. Se você não for, preste atenção, não caia nessa. É uma ilusão, é um engano, é uma ilusão de ótica. Não existe nenhum Deus do amor. O Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, ele é um Deus completo. Por isso que as pessoas não estão tendo mais medo de Deus. Elas não acham que um dia vão se apresentar diante dele para prestar conta. Mas a sociedade tem medo de tudo. Tem medo de doença, tem medo de surto, tem medo de violência, tem medo dos rumos políticos que a nação está tomando e as outras nações, medo das notícias, não é isso? Eu não digo, irmãos, claro, que o mundo em que a gente vive nos traz sim algumas apreensões, não é? E que a gente não tem que cuidar do nosso corpo, a nossa saúde física, mas é só isso. O culto ao corpo, as academias estão cheias, pode ir, eu precisei de ir. Mas vocês já viram que a única valorização é como você se mostra, é como você aparenta?
O temor de Deus está sendo diminuído a cada dia. Esse é um dos slogans da Babilônia: cuidar da saúde do seu corpo com dietas, academia e comida saudável, para que você tenha uma vida de qualidade. Está certo, mas ela não fala nada que você tem que cuidar da sua vida espiritual. É ou não é? Ela fala? Não, você tem que ficar horas lá na academia para você não ter tempo para vir no culto, para você não ter tempo para oração, para a palavra de Deus. Para os outros, ela incentiva o luxo e os excessos dos prazeres do pecado, porque ela fala assim: nós só temos essa vida, precisamos aproveitá-la. Não é isso? Olha lá nos seus grupos de WhatsApp, lá do serviço, lá dos amigos, até da família dos não cristãos. Nós só temos essa vida, vamos aproveitar ela mais. Como? Pecando. A última pregação que eu fiz, eu falei para os irmãos aqui, mas não falei essa parte. Se a pessoa tivesse assim, se você tivesse mais 200 anos de vida, o que você ia fazer? Pergunta aí no mundo. Eu ia viajar, eu ia para lugar que eu ainda não fui, eu ia fazer mais. Aí a pessoa, eu ia dar mais valor às pessoas. O outro chega: ame mais, faz não sei o que mais. Pessoa, você ia ganhar mais dinheiro. Mas não fala que ia amar mais a Deus. Ele não fala que se entregaria mais a Deus, que faria a obra do Senhor. Você está vendo para que as pessoas querem viver? Para pecar mais, para continuarem longe de Deus, para serem inimigas de Deus, para não servirem a Deus, para aproveitarem os prazeres para si mesmas. É isso que a Babilônia está pregando, e é isso que as pessoas estão aceitando. E ela sabe que Deus há de trazer tudo isso a juízo, mas ela não fala nada disso, não. Viu? Eu falei também, eu pego um outro exemplo, a comunhão dos irmãos, não é gostoso? A gente chega aqui, você abraça, a nossa igreja tem um costume de abraçar, beijar, né? Eles queriam tirar isso da gente na dita pandemia. A comunhão da igreja, estar junto para a glória de Deus. Você acha que o diabo fica assim: nossa, que linda essa comunhão? Você acha que o diabo fala assim? Que lindo, gente, continuem assim. O diabo fala isso? Não. Então isso, ele sabe que o mundo perecerá, mas essa parte ele não fala. E assim ela vai jogando suas seduções. E em quem pegar, pegou, mesmo que uma coisa contradiga a outra. Mas quem poderá fugir da presença de Deus no dia da prestação de contas? Todo conto de fadas em que os homens se deixaram iludir cairão por terra. Os homens não deviam ter mais medo de Deus do que de qualquer outra coisa, pois chegará o dia em que Deus irá atingir a Babilônia com uma ferida mortal. Ela receberá em dobro todo o mal que ela cometeu à humanidade, em especial a cometeu ao povo de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? De vez em quando vocês falam amém, tá bom? A última coisa aqui, a fatalidade da Babilônia e as reações. Eu quero me ater agora às reações que as pessoas terão ao presenciar a queda da Babilônia. A gente tem registrado aqui as reações de dois grupos de pessoas: os ímpios e os santos. Os ímpios ficarão sobressaltados, porque a sedução da Babilônia hoje é tão eficaz que ninguém imagina que ela vai cair, como eu falei no início. Afinal, desde que o mundo é mundo, o curso das coisas é o mesmo. Quer dizer, não é desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo, né? Quando Deus criou o mundo era perfeito. De qualquer forma, o difícil mesmo é imaginar que o pecado terá fim enquanto este mundo for mundo. Mas essa é uma obra que somente o Espírito Santo pode fazer e ninguém mais, porque Ele é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso você está aqui. Você já saiu de lá, não é? Seu coração não está mais lá. Você é obrigado a estar com o seu corpo, mas a sua alma está na presença de Deus. Louvado seja Deus. E esta é uma das promessas de Deus: o Senhor banirá o pecado, vai acabar com o pecado.
Então, do verso 9, irmãos, ao 19, que são muitos versículos para ler, eu não vou ler, nós temos uma descrição do desespero que tomará conta dos ímpios da terra, no dia em que Deus estiver executando o seu juízo sobre essa prostituta. Os governantes de todo o planeta que haviam se aliado a ela lamentarão as enormes perdas econômicas que lhes sobrevirão. O povo não gosta, né, de dinheiro? Mas vai ter perda enormes. Os impérios da moda, do tráfico de drogas, de armas, de pessoas, do sexo, de órgãos, os impérios midiáticos, as inovações tecnológicas, as indústrias farmacêuticas, etc., ficarão simplesmente estarrecidas quando presenciarem a destruição desse sistema prostituto. Hoje, os vícios, a moda, as doenças e a ignorância produzem um enorme e lucrativo mercado internacional para empresas e indivíduos, porém a queda desse sistema arruinará de uma hora para outra a estabilidade da economia mundial, porque essa estabilidade é baseada no pecado. E a ênfase da lamentação dos ímpios, olha aí, a gente, né, você vai lendo aí, eles murmurarão, desapareceram todas as frutas que tanto davam prazer ao paladar. Eu estou lendo aqui o verso 14, por exemplo. No verso 16, os negociantes, ai da grande cidade que estava vestida de linho fino, com roupas de púrpura e luxuosos trajes vermelhos, toda adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora, tamanha ostentação e riqueza foram aniquiladas. Não vou ler tudo, mas só para você ver. Eles lamentarão. E a ênfase da lamentação dos ímpios não é por dó, olha ainda, não é por piedade da Babilônia, e nem preocupação que Deus está derramando a ira dele, mas é que ela era a fonte da riqueza e conforto, e agora está sendo aniquilada, e eles vão perder tudo isso. Nem assim eles vão se converter. Nesses, então, o intento de Satanás conseguiu êxito, escravizou essas almas no seu sistema de valores. Como eu disse, essa fonte de lucro é baseada no pecado, mentira no comércio, roubo financeiro na política, baixa qualidade das matérias-primas na indústria, sensualidade na moda, ideologias no sistema educacional, etc, 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 não vou enumerar mais. Tudo em um só momento, em uma só hora, diz o verso 17, desaparecerá. Glória a Deus. E quanto aos santos? Estamos caminhando para o final. Qual será a reação dos santos? O verso 20 responde. Eu vou ler, né? Lê aí, pastor. Verso 20, 18. Tende alegria por causa delas, céus, anjos, apóstolos e profetas, porque Deus vos fez justiça contra ela. Não perde a oportunidade de falar amém, não. Tende alegria, celebrai sobre ela. Celebrai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porquanto afinal Deus a julgou. Aleluia! Será um momento de grande júbilo, será um momento de celebração, de exaltação. Aleluia! O povo de Deus, tanto no céu quanto na terra, se alegrará, pois aquela que desvirtuar os valores, aquela que punha tropeço aos santos e perseguia, aquela que debochava de Cristo, nunca mais será erguida novamente. O verso 21 diz que nunca mais não será nem encontrada. Aleluia! E aqui precisamos justificar o júbilo dos santos, pois precisamos, como eu disse no início, nos entristecer com o que Deus se entristece, se alegrar com o que Deus se alegra. A justiça divina será executada e os santos de todas as eras se exultarão, não tanto por si mesmos, mas pela honra de Deus. Aleluia! O fim do verso 20, na versão tradicional, diz: Deus julgou a vossa causa. O Senhor julgará a sua causa. O Senhor está julgando a causa da sua igreja. A vossa causa não pode
não deve ser entendida erroneamente como se fosse algo particular, somente a igreja. Diz a respeito a ela também, é a honra de Deus que está em jogo. É a justiça de Deus contra a desordem e o caos que o pecado introduziu no mundo. Então nos alegremos, santos irmãos, porque a mesa irá virar. E ainda que tropecemos hoje, quando esse dia chegar, você e eu nunca mais cairemos. Quando esse dia chegar, nunca mais não vamos nem tropeçar. Quando esse dia chegar, nunca mais vamos nos entristecer, nunca mais vamos adoecer. Nunca mais, nunca mais. Aleluias. Por isso que eu falei que Apocalipse é um livro de esperança. Vamos concluir. Talvez precisemos nos lembrar que por mais que as nações estejam mancomunando entre si para tirar Deus e a igreja de cena, esse propósito não é delas, e nem de Satanás, e nem da besta do falso profeta. Tudo isso procede de Deus. Porque todos os acontecimentos descritos aqui nesse livro estão determinados pelo nosso Senhor. Todos os inimigos de Deus aí descritos se levantam contra ele e sua igreja por determinação de Deus, para confirmarem e aumentar a sua própria condenação. Eles todos é que serão tirados de cena e para sempre. Não mais nos preocuparemos com a maldade, a mentira, o medo, o ódio, pois todo o pecado e suas consequências serão banidos da nossa presença. Parece que precisamos aprender a olhar toda a situação do mundo com um olhar bíblico, pois o cumprimento de todas as coisas será proporcional ao tempo da nossa vitória. Então, irmãos, que o Senhor nos guarde essa esperança em nós. Está difícil. Então vamos sempre ligar aqui, ó, na nossa cabeça. Isso vai passar e a igreja vai vencer e eu faço parte da igreja. A honra de Deus estará de pé. Claro que Deus não perde a sua honra, mas na boca aí dos ímpios, dos inimigos de Deus, brincam com Deus, fazem chacota de Deus, nem sabem quem é Deus. Isso não vai acontecer mais. Deus julgará. E a história da humanidade está correndo mesmo para onde Deus quer. Quanto mais o dia passa, mais próximo é a vitória da igreja. Fique de pé, louvemos ao Senhor, que Deus nos abençoe. Aleluias e obrigado.